Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sexta de autoconhecimento. Gratidão a você que está chegando. Vamos começar. Vamos convidar mais pessoas para participar, né? Bom dia, Sônia, Márcia. Gratidão a todos vocês pela presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa história, né? Que história a gente conta da nossa história. Então sejam todos bem-vindos. Tem um convidado muito especial, daqui a pouco ele aparece aqui. Vamos mandando aí, vamos convidar mais pessoas, né? Clica no aviãozinho para encaminhar para mais pessoas. Para que mais pessoas participem desse momento com a gente aqui. Então, vão encaminhando aí. Deixa eu baixar aqui mais a música. Eu acredito que seja um bate-papo bem legal, né? Se contar da nossa história, porque muitas vezes a forma como a gente conta a nossa história, ela pode influenciar a vida de outras pessoas, não é verdade? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Contar um pouco de história, dar novos significados para nossas histórias. E muitas vezes a forma como você conta a sua história, o significado que você dá para aquilo que lhe aconteceu faz toda a diferença na vida de outras pessoas. Essa semana eu tenho falado muito de inspirar pessoas, né? Você inspira pessoas e às vezes você não inspira pessoas porque você não conta, né? Porque você não conta a sua história. Bom dia, Jailson. Eu vou lhe convidar aqui para a gente começar esse bate-papo. Eu mandei o convite aí. Aguardando Jailson responder. Jailson, você está me ouvindo? Está me vendo? Bom Deu dia, certo. Bom dia. Como é que você está, meu querido? Você está me ouvindo direito? eu acho que está carregando. Está me ouvindo? Eu estou lhe vendo e estou lhe ouvindo. Eu só não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Você vai encaminhando aí para outras pessoas, né? Vamos encaminhar aqui para algumas pessoas, para que elas possam participar da nossa live também. Enquanto já eu sou, consegue me ouvir aí, tá travando. Dia. Bom dia, você tá me ouvindo direitinho? Agora tô. Ótimo, porque eu tô lhe ouvindo desde o início.
Pois é, mas aí tava travado a sua câmera pra mim. Ah, Acredita? Aí eu tava aqui é, trocando de internet pra ver. Bom pronto. dia, Certo, né? Bom dia, seja muito bem-vindo à sexta de autoconhecimento, né? obrigado. Você sabe que eu sou fã da pessoa que você é, do trabalho que você desenvolve, né? E a ideia hoje é que a gente bata um papo, né? Eu já até fixei o tema aí, que história você conta da sua história. Porque essa semana, já assim, eu falei muito da questão de inspirar pessoas. E às vezes Hum, a nossa história de vida, aquilo que a gente faz, com certeza pode e deve, né, inspirar outras pessoas. E às vezes as pessoas não falam disso, não é verdade? E se você não é verdade. fala, se você não conta a sua história, ou então se você não consegue dar um novo significado para aquilo que não foi bom, você meio que trava nisso e não inspira outras pessoas. E a ideia dessa live de hoje é exatamente isso, a gente falar de como a nossa história pode vir a inspirar outras pessoas e, e a gente perder essa vergonha, esse medo de falar, de contar. Às vezes não precisa você expor tudo, mas se você conseguiu superar algo, você contar em forma de vídeo, em forma de texto, você já consegue inspirar outra pessoa, não é verdade? E isso é É verdade. muito bom mesmo. Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente vai É, falar um pouquinho. pois é, e E eu aí, queria que você aproveitando essa começasse fala, então, contando um pouco, eu né, queria. desse movimento, dessa sua história, o que você faz hoje, quem é o Jailson Mendes, quem é o Zelo Terapias, quais são os serviços que o Zelo oferece, né? Isso aí tudo pode ser incluso na sua conversa, porque isso inspira pessoas, não é verdade? É verdade. Mas aí, eu queria só antes de começar, aproveitando a sua fala, né, para citar uma pessoa que eu sigo no Instagram, não vou falar o nome porque eu não tenho a permissão. Uhum. E aí eu estava olhando exatamente agora há pouco, Noélia, ela falando da mudança de vida que ela teve hoje por conta do Paulo, o Paulo Gustavo, que faleceu recentemente. E aí ela conta Isso. que assistiu o filme dele e ela tinha muito problema com a mãe dela, porque a mãe dela era exatamente como a dona Hermínia. E ela dizia que não conseguia conviver com a mãe dela e teve muito problema durante muito tempo. E aí, a partir do filme, ela mudou completamente a forma de viver com a mãe. E eu achei tão bonito, eu estava vendo agora há pouco, ela falando e agradecendo o Paulo, que ele inspirou a vida dela. Ela disse, olha só que interessante, é exatamente sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí, Noélia, como você acabou de citar aí, o importante é que a gente fale isso, né? Porque muitas das vezes as pessoas nos inspiram e nem sabem, né? E às Verdade. vezes, e às vezes meio que não é uma regra, né? Mas meio que a gente ou começa a desenvolver um trabalho, tem uma atitude que é interessante, que motiva alguém, mas você meio que se perde, né? Por achar que aquilo não tem valor, que não traz resultado para ninguém, né? Isso é muito comum acontecer. Então, a importância da gente falar ou de agradecer é para que o outro sinta e perceba que o que ele faz pode trazer um impacto na vida de alguém, não é Com verdade? com certeza. É. E, e eu estou aqui hoje desenvolvendo esse trabalho porque eu fui inspirado por alguém, né? Eu fui inspirado e em algum momento da minha vida eu achei que eu podia também inspirar alguém. Então foi através dessa inspiração que eu comecei a descobrir essas técnicas que eu atendo hoje e sobre essa perspectiva, né, de ajudar, de inspirar, de levar um pouco de conhecimento, um pouco mais
de luz, digamos assim. Mas a minha história é muito simples, Noelinha, né? Ela é muito trivial, Não eu diga diria isso. assim. Simples no sentido de comum, Uhum. certo? Ou seja, eu sou filho de pais separados, então isso é uma, digamos, um, muita gente vive isso. Na minha geração viveu, nas gerações de hoje vive. Então eu sou filho de pais separados, fui criado por uma mãe sozinha e com muita dificuldade. E também isso não é novidade para ninguém, é porque hoje também a gente vive muito isso. Não é verdade? Isso. Mas teve uma pessoa que passou pela minha vida, que foi o pai da minha mãe, que é o meu avô. E aí o vovô, ele desenvolvia muitas dessas técnicas que hoje a gente vê na mídia. Muitas delas, como hipnose, radiestesia, tarô, numerologia, astrologia, meditação. Ahn, uma outra que me faltou o nome agora, Noelinha, mas que é muito usado em circo, que é a questão da ilusão Ilusionismo. de ótica. Ilusionismo. Pronto. Ilusionismo. Então o vovô, exatamente isso, né? Então o vovô ele trabalhou isso durante toda a vida. E toda a vida isso me encantou. Toda a vida. E toda a vida eu quis. Aí eu dizia assim, vovô me ensina uma mágica. Qualquer mágica. Quando a gente era criança, ele ensinava aquelas bem mais simples. Quando a gente se tornou adolescente, ele chegou para mim e disse, não, isso não tem futuro. Você tem que estudar. E a minha avó também falava a mesma coisa, você tem que estudar. Aí veja bem, aí muda, né? O conceito completamente. Aí eu começo a ver tudo aquilo que o vovô fazia como algo que não tem valor. E aí ele meio que adormece na minha vida. Porque a orientação que a gente tinha era que tinha que estudar. Como se para Se o que a trabalhar gente a faz meditação é nada também, de estudar. tá É. entendendo? Eu não tivesse que estudar. Mas aí isso muda, né? O conceito da gente. E aí eu abro mão daquele sonho, que é um sonho, né? Um sonho mágico, um sonho místico, para estudar, para fazer algo que deixa de ser sonho, que é estudar. Eu estou fazendo aqui, Noelinha, meio que né, uma Paralelo. comparação, né? E pronto, aí isso adormeceu. Até que eu tive um problema. Eu- a história aqui é a gente contar, né? Um pouco. Uhum. Pronto. Até que eu tive um problema de ordem emocional e, e encontrei um amigo, né? Que eu tenho muita admiração, que ele é reikiano. E aí ele me ofereceu reiki. Eu não sabia nem o que que era isso. Mas eu topei. Porque quando ele começou a me explicar, me pareceu tudo muito místico, tudo muito mágico. E aí eu lembrei do tempo de vovô, e aí eu disse, eu quero esse negócio. E aí eu fui. Só que assim, foi um chamado, certo, Noelinha? Foi um chamado, através desse meu amigo, que eu comecei a voltar a ter contato. Porque é, a minha, a minha primeira sessão de reiki com ele foi em março, eu não queria citar o ano aqui, mas foi em março. E em abril do mesmo ano, eu já recebia de uma amiga a iniciação. Ela me presenteou com a iniciação em Reiki, né? Então foi a partir daí que eu comecei a ter acesso. E aí eu começo a resgatar tudo isso, né, que o vovô trazia pra gente. E foi quando eu comecei a trabalhar com Reiki. Foi a primeira técnica que eu comecei a atender. E eu comecei a entrar em conflito, Noelinha, porque vinha tudo aquilo que o vovô falava, que a gente precisava estudar, que essas questões eram místicas e que místico não era legal, porque, enfim, eu não sei em que ele se baseava, mas foi o que ele passou pra gente, né? Não era o que ele vivia outra coisa. Ele vivia o mundo do vovô era lindo, quem conheceu o vovô sabe disso. Então ele vivia num mundo lindo, com as dificuldades, claro, mas ele via o lado bom da vida. Só as pessoas de fora, só que a gente que estava próximo, ele mostrava diferente.
Ele falava que não era legal. Aí foi quando eu entrei em conflito, né? Quando eu disse, gente, eu quero viver disso. Aí eu fiz a iniciação em Reiki e aí eu entro em conflito. Porque eu já era Porque, formado. porque de uma certa forma, seu avô acabou instalando crenças, né, em você. E as crenças Isso, exato. estão o tempo todo entrando em conflito conosco. A gente chega num ponto que a gente estuda uma coisa e aquilo que você estuda, ela acaba batendo de frente com aquilo que você acredita. E aí é nessa Isso. hora que você precisa ter muito discernimento, muita sabedoria para você entender que aquilo ali é uma crença e essa crença ela pode sim estar lhe limitando, né? Eu gosto muito de falar de crenças limitantes porque elas realmente nos limitam. Às vezes você É, quer ela. fazer uma coisa, quer desenvolver algo, mas aquilo que você quer fazer bate de encontro com uma crença que está lá no seu inconsciente, que sempre esteve lá, né? Ela vem porque a maioria das nossas crenças, elas foram instaladas quando a gente ainda era criança, e aí de repente quando você bate de frente com a sua crença, aí vem o conflito. E aí é que você tem que aí é nessa hora que entra a questão de dar um novo significado para as coisas, né? Porque você precisa realmente ressignificar aquela crença para você continuar com o Pois seu é. desejo adiante. Não é verdade? Isso é muito lindo. É, e aí foi o que aconteceu comigo. Eu entro em conflito. E aí eu não queria, naquele momento, eu não queria abrir mão, né, esse novo processo que chegava para mim, mas eu não queria abrir mão, mas eu também não tinha condição de entrar, porque eu comecei a entrar em conflito. Aí foi quando eu tive que fazer terapia, e aí é onde entram essas pessoas que nos inspiram. A Noélia me inspirou muitas vezes, a Noélia me ajudou muitas vezes. E aí eu tive vários outros amigos que fizeram isso. E aí eu vou citar só mais um, que foi a Kelda também. A Kelda me atendeu algumas vezes, eu não sei lhe dizer quantas, com Theta Healer, né? Para procurar me ajudar nesse processo, a me ajudar a me encontrar nesse processo, né? E claro que não é fácil, também não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Mas quando a gente quer algo, quando a gente tem certeza que é isso que a gente quer, a gente caminha, né? A gente vai buscando. E aí, Noélia, é, eu fiz a segunda iniciação em Reiki e comecei a me aprofundar e fiz shiatsu. E depois eu descobri que tinha um tal de meditação nessa jornada toda. E que essa meditação ela não era só mística, ela era também mística. Ela era também uma viagem, que eu costumo falar, uma viagem, mas ela era também ciência. E aí isso me abriu um outro olhar sobre essas questões, né? Aí foi quando eu comecei a perceber que, ok, tudo bem, não tinha problema nenhum de eu trabalhar o místico, o viajado e trabalhar a ciência. Tá entendendo, Noelinha? E aí eu fiz a minha especialização e depois eu conheci um professor, que é o que eu faço a formação de yoga, que é o Gabriel Medeiros. Foi quando eu perguntei para ele, a gente falando sobre mudra, e eu perguntei para ele se o mudra não era algo místico. Aí ele foi me explicar, e ele diz o seguinte, né, para finalizar a explicação dele, ele diz o seguinte: não há problema nenhum em trabalhar, em viver o místico, em aceitar, né? Porque antigamente, nos primórdios, era só isso, era só místico, não existia uma ciência que comprovasse. As Era coisas. só misto. Que era o que o vovô trabalhava, né? E aí foi quando eu cheguei aonde eu estou, nesse exato momento, né? Trabalhando com essas técnicas. Hoje eu trabalho com reiki, meditação, shiatsu e logo mais com yoga, mas foi todo esse processo. E aí tive muitas pessoas que me inspiraram no longo desse processo. Se eu fosse citar aqui, seria uma lista gigantesca. Mas eu quero dizer, Noelinha, da importância que é, né, a gente saber identificar, né, quando uma pessoa nos inspira, para que a gente diga para ela que é esse o caminho, né? Continue, porque você, e aí eu estou dizendo para você, continue fazendo, Noelia, porque o que você faz, ele inspira, e inspirou a mim também, né? A chegar hoje nessa
sexta-feira de manhã nessa live. Pois olha que coisa boa. Porque essa semana, né, eu até escrevi sobre isso, postei sobre isso, porque eu escrevi um e-book, né? Você que está me assistindo agora, que ainda não baixou o meu e-book, tá? Tem um link lá na bio do meu Instagram, e você pode baixar o e-book, né? Por enquanto, ele é gratuito. E aí, Jailson, esse e-book, fazia muito tempo que eu estava com ele para finalizar, para terminar, para fazer. E de repente eu digo, sabe uma coisa, eu vou fazer isso agora. E eu tirei 2 tardes, né, assim, sem interrupções, eu consegui fazer o e-book, finalizar, editar tudo direitinho, né? Eu fiz tudo porque eu sou equipe, é eu que faço tudo, é eu que faço vídeo, é eu que faço, é eu que faço tudo, né? Eu digo muito, eu digo, eu sou eu equipe, porque é eu e minha equipe. E aí, algumas pessoas mandaram mensagens, né, dizendo, o seu e-book tem me inspirado, o seu e-book é muito motivador. E eu, beleza. Quando faz essa semana, eu conversando com uma amiga minha, né, e depois até isso rendeu uma live para ela curtir, mas ela fez isso, foi a Bruna, que é minha parceira de projeto, né, a gente tem uns trabalhos juntos aí. E aí ela disse isso, né? Que o meu e-book tinha inspirado ela a terminar o livro dela. Eu digo, olha que legal. E aí eu fui falar sobre isso. Eu digo, por que não na sexta falar sobre isso? Né? E aí foi quando eu mandei a mensagem para você, porque desde sexta-feira que eu já tinha agendado com você e eu já tinha anunciado na live anterior que você ia participar dessa. Mas a gente não tinha definido o tema. E aí, como eu comecei a falar sobre inspirar pessoas, eu digo, é isso, a gente vai falar sexta-feira da história que a gente conta da nossa história, de como isso pode inspirar outras pessoas. E a importância de falar. Às vezes, um simples escrever, né? Às vezes, tipo, aquele e-book que você deixou de escrever, ele pode estar deixando de inspirar outras pessoas. Você tem, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história de que passou por ela, todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tem um desafio que venceu. Eu gosto muito de dizer que os nossos desafios eles estão diretamente relacionados com o nosso propósito de vida e a nossa missão aqui, muitas vezes, talvez você esteja aí procurando, porque nem eu procurei muito tempo, né? A minha missão, qual é a minha missão? O que, é que eu vim fazer aqui? Eu tenho certeza que eu não vim para cá só para pagar boletos. E por muito tempo, essa minha pergunta, ela me inquietou. E hoje eu olho assim, claramente, eu digo, a minha missão é ajudar pessoas, mas de que forma? Né? De que forma eu posso fazer isso? E talvez contando a minha história. Né? Você acabou de contar a sua história, tudo isso que você vivenciou desde o início, com aquilo que seu avô já despertou em você de fazer isso, mas ao mesmo tempo que ele despertou, também tentou podar, né? Não, não vai por aí, vai estudar. E aí, como mais na frente você retoma esse caminho de novo, é como se você tivesse saído um pouquinho do trajeto, mais na frente você retoma e aí você começa a bater de frente com as crenças, né? Com aquilo que você já acreditava. E aí é onde entra a parte da aceitação. Porque toda história ela precisa passar por esse processo de aceitação. Tem muitas coisas na nossa É história que a verdade. gente não aceita, não é verdade? E aí, quando a É gente verdade. trabalhar essa questão da aceitação, e aí aquilo que eu aceito, eu consigo dar um novo significado, dar um novo rumo, e aí as coisas começam a se harmonizar. Não é simples, como você falou, né? Não é algo que acontece do dia para a noite, não se preocupe, que isso pode demorar um tempo, né? Eu estou bastante tempo, bastante tempo nessa busca, nessa questão do autoconhecimento, já tem um tempinho. E aí eu sinto que eu ainda não consegui 1%, né? Tipo assim, o que eu vivo hoje, o que eu sei hoje, não é 1% daquilo que eu aspiro, aquilo que ainda está por vir. Então isso é muito bom. Porque se todo dia você tem um motivo novo para estudar, para querer, não é verdade? Isso é É muito. verdade. E E essa questão da história, né, de aceitar a nossa história, às vezes a gente não aceita ela como uma forma. Deixa eu melhorar aqui, né? Às vezes a gente não aceita a nossa história porque a gente conta ela de uma forma distorcida. A forma como você conta a sua história, ela faz toda a diferença para o seu nível de aceitação.
Talvez você sim, conte de um jeito que você olha assim, nossa, mas não é legal. A minha história não vai inspirar ninguém. E aí você precisa sim. de ajustes. E esses ajustes vai mudar o que aconteceu? Não, só vai dar um novo significado, só vai mudar a forma de falar, não é? Hoje de manhãzinha eu até coloquei, né, uma frase do Joe Dispenza nos stories, falando dessa questão do passado, porque muitas vezes a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, né? E aí vai bater de frente com a crença, vai bater de frente com um monte de coisa, mas a gente precisa fazer as pazes. E aí o que que acontece? Eu até perguntei, né, se você pudesse voltar no passado, você mudaria o seu passado? E as pessoas que responderam a enquete até agora, né, as pessoas que responderam, elas dizem que sim, que mudaria o passado. E aí eu tenho um recado para você, né? Eu estou até olhando aqui para atualizar se alguém disse alguma coisa diferente. E aí eu tenho um recado para você que diz que mudaria o passado. Sabe como é que você muda o passado? Você sabe, Gelson, como mudar o passado? Hein, Gelson? Inclusive, eu respondi lá, sim, eu sei como está o passado. E, inclusive, eu, res- eu respondi lá que eu não mudaria, né? O meu, Não né? mudaria. Enfim, meu, Então, meu contraditório, tá? né? Que eu acabei de dizer aqui. Uhum. Essa questão de mudar o passado, a forma da gente mudar o nosso passado, não é que a gente vai mudar porque a gente não consegue voltar, a gente só tem o hoje. A gente só tem esse momento agora, é o aqui e o agora. E aí tudo muda na nossa vida quando a gente começa a viver o agora, né? Eu já até falei aqui que eu era a pessoa do passado e do futuro. Ou eu estava depressiva, ou eu estava ansiosa, porque eu vivia ou lá ou cá, né? Nunca estava no momento presente. E aí a única forma de Sim, hoje você mudar o seu passado é você dando um novo significado para a sua história, para aquilo que você viveu. é, Não é verdade? sim, Porque não é o é, que fizeram com você, é a forma como você lida com isso. E às vezes isso é sim, muito desafiador. A gente olhar para aquilo que fizeram com a gente no passado e dar um novo significado. Porque tem muita gente hoje que não mudou de vida, não avançou, não mudou de fase, porque ela não consegue desprender do passado. Porque ela não consegue dar um novo significado para o passado que ela teve. Para aquela história triste, para aquela história de injustiça, né? Muitas vezes a gente fica essa condição de injustiçada, essa condição de vítima, e aí a gente não consegue avançar, não muda, porque você está o tempo todo. E aí o meu recado para você, né, nessa manhã que está me escutando, para você que ainda vai me ouvir, é que se você não olhar para o seu passado e dar um novo significado para essa sua história de sofrimento, para essa história de dificuldade, você não vai conseguir avançar. E, nossa, quando eu entendi isso, ó, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. E você sabe quando foi que isso começou, assim, essa questão essa virada de chave veio, né? Quando eu fui escrever o TCC, daquela especialização que a gente fez juntos, né? A gente fez a especialização e é engraçado porque, para quem não conhece um pouco de mim, né? Tem muita gente nova que está chegando aqui agora. Eu sou bióloga e de repente eu fui fazer uma especialização em educação, pobreza e desigualdade social. E aí eu dizia, mas gente, pobreza tem um PhD. Né, né, Gelson? A gente, quando estava debatendo os textos, aquela coisa de gente, eu sou formada nisso. Mas aí o que era que eu entendi depois, né? Eu tinha a prática, faltava a teoria. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, e é porque que a especialização ela fez toda a diferença na minha vida. Porque no final, o nosso trabalho de conclusão de curso, a gente precisava escrever uma. Não é, é TCC, eu não sei se é TCC, né? é, Porque no mestrado eu fiz uma dissertação, na especialização é um TCC, enfim, eu não sei o nome técnico, mas eu acho que é isso mesmo, um TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. sim, E aí,
primeiro capítulo desse trabalho era falar sobre a nossa história, fazer um memorial, né? E aí, quando eu comecei a escrever, eu digo, nossa, eu resgatei tanta coisa de Noélia que estava esquecida lá no baúzinho. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu digo, nossa, eu já passei por muita coisa, né? E eu venci. E aí foi quando, tipo assim, você começa a dar aquela virada de chave para as coisas ter um novo significado. E aí você entende muita coisa mesmo. Porque você começou a dar um novo significado para as coisas. Você se começa a se olhar de um outro jeito, fazer é muita coisa, né? O processo continua. E a gente está buscando, a gente está aqui para isso, para inspirar, para sermos, se inspirar em outras pessoas também, né? Então, a minha dica de hoje é: comece a olhar para a sua história e dar um novo significado para aquilo que você não gosta. E aquilo que você gosta na sua história, aquilo como você vê como algo que valeu a pena, fez muito sentido, vai ajudar outras pessoas, você passe isso adiante. Coloque isso à disposição das pessoas. E vamos inspirar sim, pessoas, não é verdade? Vamos continuar é contando verdade. para inspirar as pessoas para que elas também dêem um novo significado. Muitas vezes a pessoa não consegue se desprender do passado porque ela está dando um significado totalmente errado, totalmente equivocado para aquilo que ela viveu. E a partir do momento que ela dá um novo significado para tudo aquilo, você olha assim, nossa, isso aqui aconteceu, mas não é isso que define toda a minha vida. Não é isso que define toda a minha vida. Então, aí, quando você olha desse jeito, aí você diz, agora sim, eu consigo seguir adiante e com um novo significado, porque eu ressignifiquei. Isso é ressignificar. E a gente fala tanto nisso, né? Vamos ressignificar as coisas, vamos dar um novo significado para tudo aquilo que você viveu. E às vezes você precisa criar essas situações para dar esse novo significado, né? E, Muita gente mesmo teve que dar um novo significado, porque senão eu não estaria aqui, nessa live, e, né? e o grande lance, Noélia, é exatamente isso, né? É a gente aprender a ressignificar. Porque toda dor é relevante, né? Não existe dor maior ou dor menor. O que diferencia um indivíduo do outro é a forma como ele encara a sua dor, não é verdade? E aí, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai aprender exatamente isso, a ressignificar a nossa dor. Porque todos nós somos diferentes, mas todos nós temos histórias de vida para contar, né? E aí, dentre essas histórias, haverão momentos bons e momentos não tão bons. A grande diferença é o olhar que você dá para cada momento, né? Esse é o grande lance. E que é isso que a gente aprende com o autoconhecimento. É a olhar para essa dor com uma forma diferente. Talvez mais amorosa, mais cuidadosa. Para que aquela acolher. dor, ela acolher. Para que aquela dor ela não se potencialize ainda mais. Não é verdade? Exatamente. Então esse é o nosso processo. Né? E aí por isso que hoje nós temos aí um grande número de pessoas se dispondo a oferecer as suas técnicas para minimizar a dor do outro, para ajudar o outro nesse processo de caminhada, não é verdade? Porque é uma caminhada. Quem foi que já leu Paulo Coelho, né? O Alquimista. É uma leitura linda. É fantástico, né? E aí essa leitura também mudou muito a minha vida e a forma como eu olho hoje para a minha vida. Porque é exatamente isso, Noélia. E essa pergunta que você fez lá nos stories, ela é muito bacana, né? Se você mudaria o seu passado. Né? Ela é muito bacana porque ela faz a gente refletir sobre isso, né? Se você tem como mudar, ok. Dentro do Reiki, Noélia, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas dentro das iniciações de Reiki, nível 2, a gente recebe uma chave que a gente consegue abrir um portal. Olha que bacana! Você abre um portal bidimensional, né?
aonde não existe passado nem presente, onde ou você transita entre tudo isso, porque você está dentro dessa dimensão. E aí eu acho isso muito bacana, né? Quem é reikiano ou quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem não conhece talvez se assuste. Mas é exatamente isso, né, Noelinha? Você abre um portal bidimensional onde você consegue lidar com tudo isso. Onde você deixa de existir, ou, que nem você falou agora há pouco, ou só no passado, ou só no presente. Onde tudo passa a ser uma coisa só. Não é verdade? E quem sabe, a partir daí você consiga mudar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, enfim. Né? E aí, graças a Deus, que hoje a gente tem toda essa galera aí nos auxiliando nesses processos. É. E aí, a maioria das pessoas realmente, né, já assim, elas estão vivendo o futuro delas ainda através de uma lente lá do passado. E aí, onde é que fica o presente nisso tudo? Porque você está aqui agora, mas você está querendo criar o seu futuro, mas aí você está criando o seu futuro baseado numa lente lá do passado. Seja uma situação que você viveu de dor, de sofrimento, e aí você não conseguiu se desapegar disso, se você não conseguiu dar um novo significado para isso, e aí você está carregando isso para o seu futuro, que de uma certa forma vai atrapalhar, né? Porque Sim. a gente tem sim o poder definir, decidir as coisas, mas é no agora, é no É. agora. Se você não parar agora para Não, pensar daqui a 10 minutos, talvez você esteja preocupada com o que você quer daqui a 10 anos. E aí esquece do momento agora, desse instante agora, de curtir esse momento, de pensar nos próximos 10 minutos, de pensar no seu dia, tá? Então, tudo isso a gente precisa ir trabalhando. Isso, sim, é autoconhecimento. E eu digo muito, né? Se eu conseguir, também consegue. Porque eu era muito ansiosa, nossa, muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. E toda essa ansiedade, ela foi embora exatamente por conta desse processo do autoconhecimento. Fui estudar, fui buscar entender, fui me inspirar em outras pessoas. E fui, né, criando, fui fazendo várias formações para entender. Aí, de repente, eu disse, não, agora eu posso ajudar outras pessoas a passar exatamente pelo mesmo processo que eu passei. Porque é como eu digo sempre, né? Eu criei a mentoria o Destrave a Sua Vida, e o Destrave a Sua Vida é exatamente isso. É, e eu lhe ensinar os processos, os passos que eu passei. Não precisa você passar 4, 5 anos estudando igual eu fiquei, né? A gente já vem de uma caminhada de longas datas, fazendo isso que a gente faz hoje, a gente já começou há muito tempo, e de repente você sim. precisa passar por esse mesmo caminho, mas aí você não precisa levar 5 anos, 4 anos. E essa é a ideia, quando você pega alguém para lhe ajudar, é que a pessoa lhe dê os atalhos, para que ela lhe encaminhe no processo de uma maneira assim, ó, vá por aqui, vá por aqui. Por quê? Porque você fez aquele passo a passo. Você já sabe como é que funciona. Você já passou por aquilo ali. E aí você vai conduzindo. Olha o tanto de Sim. tempo que você já se dedicou à meditação. Para alguém que está começando hoje é muito difícil. Não é verdade? É muito difícil. Para alguém que está começando a meditar hoje é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a meditar, a minha mente era muito barulhenta, eu não conseguia me concentrar. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu parava, vou meditar agora, e eu estava lá no passado, eu estava no futuro, eu estava assim o tempo todo, eu não conseguia centrar para meditar. E aí hoje, quando eu começo a ficar agitada, quando eu começo alguma coisa está me inquietando, e isso já acontecia antes, mas aí eu deixava. Eu não sabia o que era, né? Eu deixava. Aí hoje, quando alguma coisa começa a me inquietar, eu já assim, não, Noélia, vamos parar, vamos meditar para identificar e vem.
Agora, imagina quantas e quantas pessoas não sofrem com isso hoje, porque não conseguem parar para meditar, sim, porque é não conseguem verdade. ter presença. E eu já sofri muito com isso. Aí eu digo assim, se eu consigo hoje fazer o que eu faço, você também consegue. E isso é só para quê? Para ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Você não precisa, como é que eu digo? Você não precisa querer fazer o que a gente faz. Montar um estúdio de meditação, de shiatsu, de reiki, atender com mentoria, atender como coach, né? Porque eu também fiz a formação, atender como terapeuta. Não, às vezes você só precisa querer ficar no seu estado de presença e viver melhor. Na verdade, o autoconhecimento é isso, é você poder entender quem você é de fato e você viver melhor de Sim, acordo com aquilo que lhe acontece com a sua vida. A sim, vida está perfeita hoje verdade. para você? Não, não está. Mas aí você sabe como é que lida, não é verdade? Isso mudou. Sim, Agora pensa, pense só. Deixa eu ver aqui. Pensa a Noélia de 2016, 2017, 2011, 2012 por aí, vivendo o que a gente está vivendo hoje. Pensa, teria morrido com certeza, né? uhum, Porque a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador. E aí como é que eu lido com sim, isso? Acessando esse momento presente de calma, de tranquilidade, quando a coisa vem, aquele desafio maior vem, eu para tudo, vamos centrar aqui, vamos entender o que está acontecendo, vamos. E aí a gente vai lá e para, medita, faz aplica um reiki, faz alguma coisa e as coisas vão fluindo, não é? As coisas vão é, fluindo. Isso dar um novo significado para as coisas que lhe acontecem. Isso é você entender o é que está verdade. acontecendo, que antes eu não entendia. E aí eu ficava ansiosa ou eu ficava depressiva. É verdade? É, é. E é assim como você, muita gente, né, Noélia? Muita gente passa por isso. Porque, que nem você falou, essa situação, ela é muito desafiadora para todo mundo. Eu acredito que não tenha nenhum ser, ainda que iluminado, que consiga passar ileso a todo esse sofrimento, né? O que acontece é a forma como você vê, a forma como você percebe, né? A dor, a sofrimento. Mas aí a gente precisa aprender como atravessar da melhor maneira, né? E aí cada um sabe qual é a sua melhor maneira. Cada um sabe disso aí. Cada um sabe o melhor caminho a percorrer, na Só verdade. que aí, assim, essa questão cada um sabe, mas às vezes você não entende, Ah, né? sim, Não entende que você sabe aquilo que você sabe. Muitas vezes o que você sabe, você não, nem sabe que você sabe. Porque existem esses níveis, né? Chega um nível que você é sabe que verdade, não sim. sabe, tem aquele nível que você nem sabe que não sabe aquilo, né? E aí tem muitas toda vez que eu estou estudando alguma coisa nova, eu digo assim, nossa, eu nem sabia que eu não sabia disso. Então você já passa para um nível de consciência. Você agora sabe que aquele conhecimento existe, mas que você não sabia. Então tem muita gente que não sabe como lidar com essa situação que a gente está vivendo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais calma. E aí tem muita gente muito mais ansiosa. Aumentou o número de pessoas ansiosas, aumentou o número de pessoas que estão tomando remédios para ansiedade, para depressão. Por quê? Porque elas não conseguem acessar essa informação de que dá para viver de uma maneira melhor. Por mais que a gente esteja passando por esse momento desafiador, por mais que a gente sinta as dores que as pessoas estão sentindo também, não é verdade? Porque quando a gente perde uma pessoa querida, não tem como não sofrer. Não tem como você não sofrer com a dor do outro. Isso é empatia, a gente sofre sim Sim, quando. Só que aí você lida de uma maneira diferente.
Você lida com uma maneira diferente. E É, tudo isso, isso já estava em mim antes. Só que eu não sabia que estava, né? A gente tem, mas a é, gente não sabe que tem esse poder. Por isso que eu digo muito, eu ajudo pessoas a despertar o poder que existe nelas, porque tem um poder, nossa, tem um poder assim mágico dentro da gente e a gente não sabe que tem. E é esse conhecimento que a gente precisa buscar. E aí quando é que você faz isso? Quando você é, faz aquele mergulho em você, eu mando muito, mergulhe-se, mergulhe-se. Autoconhecimento realmente transforma vidas e as pessoas elas precisam entender isso. Já o senhor está é. travando um pouco a sua imagem, eu não sei se você está conseguindo ouvir o que eu. Tô, ouvi sim. E aí, Noela, é, só uma retificação. Quando eu digo você sabe, aí eu peço desculpa, eu estava pensando que nós estávamos falando só para pessoas que já estavam nesse processo, né? Então eu peço desculpa, porque só sabe quem está nesse processo. Eu errei na fala, certo? Aí eu peço desculpa por isso. Entendido? Uhum. Porque tem muitas pessoas que ainda vão, e Que, talvez o é, fato da gente estar aqui nessa manhã falando sobre isso, né, inspirando pessoas, com certeza, as pessoas que passaram por aqui, que ainda vão passar por essa live, elas vão se sentir inspiradas, vão se sentir motivadas a buscar mais esse autoconhecimento, a buscar entender de si, sim, né, de como trabalhar essas emoções, de como trabalhar essa mente tão barulhenta que às vezes a gente tem e viver um momento mais de calmaria, de mais tranquilidade, um momento de mais plenitude, não é verdade? Noélia, é verdade. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Deixa eu olhar aqui. porque eu não peguei um relógio quando sentei aqui. Nossa, passou muito rápido, já é 8h47, então a gente tem mais uns 10 minutinhos. Pronto. A gente falou de muita coisa, de muita técnica de meditação e tudo, mas a gente podia fazer pelo menos um exercício de respiração. O que é que você acha? Para Pode que as ser. pessoas sintam, né? Porque essa semana eu atendendo uma pessoa. Você está me ouvindo bem? Uhum. Pronto. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa com meditação e ela fez uma observação que me chamou muita atenção. Ela disse: já eu nunca percebi que o ar que eu inalava, ele entrava frio. E quando ele retornava, saía quente. Eu nunca percebi, eu já uma pessoa de quase 50 anos. E aí isso me chamou a atenção, sabe, Noelinha? É uma técnica muito simples e que é ainda de pouco acesso, né? Então, assim, seria a minha sugestão. Então pode fazer, pode conduzir, né? E eu digo muito, né? Respira, inspira, não pira. Porque realmente, É, quando a gente está ali no meio do furacão, se a gente não parar para respirar, para dar aquela aliviada, aí você pira mesmo. Então é respira, inspira e não pira. Essa é, frase é muito, exatamente. muito profunda, não é verdade? Quando É você entende verdade. isso, e eu faço muito isso, quando eu estou no meio do furacão, eu digo para, eu vou respirar. E aí eu sento e vou lá respirar mesmo. É focar na É. respiração, fazer um exercício e vai. Então pode conduzir já assim. Pronto, não vou falar da técnica, a gente vai só vivenciar a técnica. Se você puder marcar 5 minutinhos, certo? Só para que a gente sinta, tudo bem? Eu vou marcar. Só 5 minutinhos. Então a gente vai sentar. Pode ser na cadeira, no chão, como eu estou no chão. Estou pegando um vapor. E você vai alinhar a coluna. A coluna ela vai ficar reta. As mãos elas podem repousar sobre as coxas. Certo? Mantenha a postura. Abre os ombros. Tá travando. Certo? Então a gente vai fechar o olho, vai puxar o ar devagar e vai encher o pulmão o máximo que conseguir, certo?
puxa e solta. A gente vai fazer um ciclo de 2 respirações aqui. Puxa o máximo que conseguir. Solta. E a gente vai soltando todo o ar. Tudo que há. Até não conseguir mais colocar nada para fora. Certo? Mais uma vez. Acho que meu microfone desligou, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo. Só não estou lhe vendo, mas eu estou lhe ouvindo. Foi. Pronto. Dá para ouvir, então pode continuar. Eu não sei se Segura o ar contando se até está cortando. 3. O microfone está cortando. Você está me ouvindo? E você? É porque está falhando a sua voz. A gente não está conseguindo ouvir. Primeiro, a gente não está lhe vendo mais. E agora não está ouvindo, porque fica picotando a voz. Oh, que pena. Foi, Tira o descarregou a microfone. bateria. Tira o microfone, não? Ele disse, eu já tirei. Eu Ó, já tirei. pronto, melhorou agora. Só estou lhe ouvindo. Mas está me ouvindo bem? Agora sim. Pronto. Então Então vamos lá, recomece, né? continuando. Continuando. Puxa novamente o ar, contando até 3. Segura o ar no pulmão, contando até 3. E solta, contando até 6. A gente vai repetir, certo? Puxa Uhum. no 3. Segura no 3. Solta no 6. Solta todo o ar. Vocês não estão conseguindo me ver, Noela? Então faz aí para que os outros vejam. Você põe o dedo indicador em um lado do nariz. Uhum. Você só fala para mim qual é o lado direito ou esquerdo. Você colocou. Olha, estão dizendo aqui que estão conseguindo me ver. Eu não sei por que que eu não estou me vendo. Deixa eu ver aqui meu retorno. Ah, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer o seguinte: coloca o indicador no lado do nariz, puxa pelo outro. Puxa o máximo de ar que conseguir, segura, troca de nariz e solta por esse. Solta todo o ar. Feito isso, puxa por ele, troca de nariz e solta. De novo, puxa, troca, solta. E agora, só de olhinho fechado, a gente vai observar a forma como estamos respirando, certo? Só observe. Respira naturalmente, sem controlar a respiração, sem contar a respiração. Só respira. Coloca-se na posição de observador, certo? Então, observa como é que você está respirando. Como é que o ar está entrando a partir das narinas. Imagina como é feito esse percurso desde as narinas, indo até o pulmão, alimentando as nossas células.
Imagina o retorno que esse ar precisa fazer até sair novamente pelas narinas. E observa que ele sai em uma outra temperatura. Só observa. Procure identificar os odores, os aromas que há aí na sua sala, no seu quarto. Procure identificar se é bom esse cheiro, se não é. Sente a temperatura aí do lugar que você está. Sente a roupa no seu corpo, o peso do seu corpo sobre o lugar que você está sentado. E aí percebe que você está envolto a todo esse ar que há em sua volta. Olha que bacana, né? Respira. E relaxa. E aí imagina você que todo esse ar está em abundância, né? De graça. Sem a gente ter que pagar nada por isso. Que legal, né? Já deu os 5 Então minutos. aproveita, continua respirando. Pode abrir o olhinho, pode voltar. E aí você percebe que é esse ar que nos dá a vida, é esse ar que nos faz chorar, né? Quando ele entra pelo nosso pulmão pela primeira vez. E é a ausência desse ar que nos faz partir. Então sejamos gratos e observamos a cada respiração que a gente faz. Porque cada respiração é vida, não é, Noelinha? Com certeza. Então, quando respira, você está vivo. Então a gente agradece e segue respirando. E é, Obrigado, Noelinha. né, esse momento de parar para observar a respiração, porque quando, eu não sei se vocês perceberam, mas quando você para observar a sua respiração, você não consegue lembrar das outras coisas. Então, por isso que realmente, no meio do furacão, né, quando você está lá com a mente cheia de coisas, cheia de preocupação, você tem que dar essa pausa e fazer essa respiração consciente. Porque quando você está nesse processo de focar na respiração, se você faz essa respiração quadrada, né, você vai contando, inspira, conta, segura, conta, solta o ar, conta, deixa o pulmão vazio contando, você não pensa em mais nada, não é verdade? Então, por isso que a gente acalma, por isso que a gente relaxa. Sim, exatamente. A respiração ela tem esse dom, né, de nos trazer para o momento presente e de nos manter calmos, Exatamente. certo? A meditação ela também é usada como âncora, na, a respiração. Ela também é usada como âncora na meditação. Então, se você tomou um susto agora, porque achou que pode ter entrado em contato com algo desconfortável, para e respira. Exatamente. Respira. E aí toca na respiração. E quando você cuidar, esqueceu. Esqueceu do susto. Já foi. Já sei, o nosso tempo acabou, né? Eu não sei como foi que passou tão rápido, mas acabou. Então, gratidão pela presença, gratidão por todos vocês que assistiram com a gente, com você que ainda vai assistir, né? Vou deixar a live salva. Então, que possamos viver mais momentos como esse, né? De mergulhar em si, de buscar essa autoconsciência, de buscar esse autoconhecimento, de buscar esse foco no presente, sempre, né? E eu vou fechar dizendo: inspira, respira e não pira. Então, namastê. Namastê. Tchau. Tchau.